tá? Porque mesmo com a proibição do IBAMA e com resistência de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, garantiu que a exportação de petróleo na foz do Rio Amazonas, na verdade, na foz do Rio Amazonas, na foz do Amazonas, será realizado. Segundo o jornal O Globo, Prats disse interlocutores que a perfuração vai acontecer e, para isso, a principal estratégia da Petrobras será dar um tempo e tirar a pressão sobre o IBAMA, deixando que o assunto saia da pauta. Olha só, que legal, hein? Já quer tirar o assunto da pauta. A expectativa é que a exploração seja iniciada em 6 meses. Eu ia falar exportação, mas está bem longe disso. O que eu acho interessante do Lula 3 é que o Lula 3 é o governo do Lula mais ideológico que tem. Você vê o Lula com aproximação, como disse o Negão, do MST, você vê o Lula jogando confete do Nicolás Maduro, né? Ou seja, é o governo mais ideológico que tem. Mas em relação ao meio ambiente, dá para ver que o Lula, querendo ou não, está tentando ouvir todas as partes, né? Porque não dá para você querer o desenvolvimento da Amazonas, né? Que é o lugar no Brasil com o pior índice de desenvolvimento humano, né? O pior IDH, né? Achando que você vai preservar aquilo lá, deixando o povo que mora lá sem condições para sobreviver, né? Então é importante, sim, discutir questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. É importante, sim, você discutir com o pessoal de lá a exploração do petróleo na foz do Amazonas, né? Porque aquele estado vai ganhar royalties, como o Rio de Janeiro ficou rico na década de 70, 60, por conta da exploração do petróleo, né? Então você tem que dar condições, sim, para aquele povo se manter e se desenvolver. O Ferrogrão é uma obra de infraestrutura que foi discutida em vários governos no Brasil. Não só no governo Lula, é uma obra importante para escoar grãos de Sinop do porto de Miritituba, né, por exemplo, né? Então, ou seja, tudo isso vai trazer desenvolvimento, porque ferrovia é um indutor de desenvolvimento social. Então, o governo Lula, o governo Bolsonaro, nesse aspecto também, em certo ponto, foi bem com o Salles, né? Foi bem com o Salles, em certo ponto, ele observou que não dá para aquele povo que mora no norte sobreviver somente com a proteção da Amazonas. Tem que dar condições financeiras e econômicas para eles se desenvolverem. Olha, eu acompanho 90% do seu raciocínio, viu? Principalmente quando se fala em ferrovia, porque na Europa, por exemplo, você vê a ferrovia lá, é o canal. Isso talvez economizaria muito financeiramente, porque o porto aqui é a principal porta de entrada, né? Enfim, mas por falar, Nelson Kobayashi e Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente segue sendo fritada em Brasília. O senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, articula um movimento para isolar Marina Silva e forçá-la a deixar o governo, após a crise envolvendo a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Só um adendo nisso, porque na semana passada, no Linha de Frente do final de semana, eu estava com o Negão justamente falando isso e você chutou no ângulo essa. Essa você, na gaveta você falou, porque você falou uma coisa que nós estamos falando agora, que ela seria forçada, talvez, a deixar o ministério. E olha só, em conversa com o jornal Estadão, Alcolumbre foi irônico ao falar de Marina Silva e da sua permanência no governo. Abre aspas. Ela é gente boa. É bem legal ficar pra lá com a gente. Ela é gente boa. É bem melhor. É bom ela ficar. Gente, vou ler de novo, tá? É bom ela ficar para ir lá com a gente inaugurar o poço. É bom ela ficar para ir lá inaugurar com a gente o poço. Fecho aspas. Quase que eu engasguei aqui. Tá bem feio pra porque ele fala, olha o que ele fala. Eu queria rir, na verdade. Desculpa, povo de casa. Porque ele fala, ela é legal. Olha que legal, né? O Columbi falar isso. Ela é legal, gente. Ela é legal. Ela é ministra. Ela pode não estar tendo uma relevância dentro desse governo, mas ela é ministra do Meio Ambiente. Então, querendo fazer o quê com ela? Esvaziar toda a pasta dela, esvaziar o nome Marina Silva. Ela é culpada? Ela é culpada. Ela sabia onde estava entrando? Ela sabia onde ela estava entrando. Mas, cara, não é assim que trata uma pessoa. Vai forçar, vai ficar minando a pessoa a forçar de casa. É que nem aquele divórcio. O casal não tá dando certo, separa. Agora não, o marido vai lá e fica forçando a esposa a pedir o divórcio. Ou a esposa fica forçando o marido a pedir o divórcio. Não faz mais comida, não lava mais roupa, sei lá, não vai mais trabalhar. E o marido chega bêbado todo dia em casa. Sabe essas coisas? É
inacreditável o que estão fazendo com ela. Pra quem não... É inacreditável. Pra quem não tá... Eu engasguei aqui na hora que eu li a pauta justamente por não acreditar no que eu estava lendo. O Alcolumbre não pode fazer dessa forma. Desculpa, negão. Pra quem não acompanhou o linha do final de semana, o que o Rodolfo tá falando é que eu sempre disse que eu apostava que a Marina seria a primeira ministra a cair. Mas ela não seria caída, vamos dizer assim, né? O Lula não tiraria ela. Ela ia acabar saindo, porque ela já percebeu, na verdade o Brasil já percebeu que o Lula não é o meio ambiente. O Lula não tá ligando pro meio ambiente. Quem é a cara do meio ambiente chama-se Marina Silva. O Lula trouxe Marina, apesar de na eleição atrasado, trouxe Marina Silva para poder dar ali uma validação. Esse é o papel da Marina nesse governo. Só que Marina, ela tem um nome a zelar. E quando ela tem... O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim, a pauta ambiental para Marina é muito forte. Não é assim, como assim você vai furar um poço lá? Não é assim. Tem que estar tudo certinho, os técnicos têm que dizer que pode. E se der problema, como é que vai ser se der problema? Marina está preocupada com o meio ambiente muito mais do que como que eu vou dizer? Com desenvolvimento. Ela não está errada. Essas coisas têm que casar. Tá errado, Nico. Entendeu? Essas coisas têm que casar. No caso da Marina, ela está sendo uma pedra no sapato do Lula. Por quê? Porque ela está ali, pé duro ali com o direcionamento dela. Estão esvaziando a pasta dela, onde o governo está vendendo isso como uma derrota, mas não é uma derrota. O governo vai sair lucrando, e muito, porque pessoas assim mais, entre aspas, chata como ela, a própria Sônia Guajajara, estão perdendo ali o seu espaço, onde eles vão poder continuar resolvendo as coisas que eles querem resolver. Eu já tinha cantado essa bola há muito tempo, que no momento em que Marina Silva perceber que esse BO vai ficar na mão dela, e vai, porque o desmatamento ninguém está cobrando do Lula, estão cobrando dela. Assim como vai ser qualquer probleminha que isso daí der, vão cobrar dela e não do Lula. Nesse momento é onde ela vai pedir arrego e vai sair fora. Fala, Nelson Kobayashi, sobre isso. Eu só acho que é o seguinte, o Davi Alcolumbre, quando ele faz esse ataque à Marina, ele não está visando a Marina, não. Ele está visando o presidente Lula, na minha opinião. Porque se ele faz essa pressão, joga uma pilha em cima da Marina e ela cai e sai fora, quem é o prejudicado, na minha opinião, é o presidente Lula neste momento de instabilidade política, de pouca popularidade, de falta de articulação no Congresso. Não é um momento politicamente propício para o presidente Lula perder o capital político da Marina Silva. E em relação a essa discussão toda que está havendo, ela tem razão sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Justamente porque é uma coisa que vai poluir o meio ambiente, não é nem pelo fato de poluição ao rio, nem nada. É pelo risco, porque se você tem um problema de vazamento na foz do Rio Amazonas, você tem um problema ambiental irreversível, meu amigo, que vai impactar todas as pessoas que ali vivem, toda a economia dos estados envolvidos e, claro, do Brasil também, além de passar uma péssima imagem para todo o restante do mundo, já que as políticas ambientais são políticas importantes nesse momento que a gente está vivendo. Diferentemente, por exemplo, dessa questão do Ferrogrão, que é a ferrovia que pretende ligar o Mato Grosso lá com o Porto no norte, centro-oeste e norte. Justamente por quê? Por que aquilo não está acontecendo até agora? Porque está suspenso pelo STF. O STF disse que não pode ter a continuidade dessa ferrovia, porque passa dentro de um parque, que eu não me lembro o nome, um parque ambiental lá de preservação permanente. Mas se você vai ver, Rodolfo, é 0,1% do território do parque que seria afetado para uma ferrovia. E aí, a própria ausência do diesel que seria queimado nas rodovias, se essa mercadoria toda fosse escoada pela ferrovia, já compensaria o dano ambiental, entendeu? Porque é menos carbono que seria jogado no... Então você é contra a exploração de petróleo de todo modo? Não, de todo modo não. De todo modo não. De todo modo. De todo modo não. Uma coisa é a foz do Rio Amazonas. É uma coisa que tem que ser mais planejado, né? Eu sou a favor, eu não sou técnico ambiental, não sou engenheiro ambiental nem nada, eu só acho que, como lá as autoridades ambientais dizem que é um grande risco, eu acho que isso deve ser respeitado. Eu entendo de lei, não entendo de preservação de ambiente. Ele falou que faltou documentação da Petrobras para exploração. Ou seja, essa questão, mas a documentação não era obrigatória pela lei. Esse é o problema. Esse ataque do Alcolumbre, Rodolfo, não vejo com tanta surpresa, até porque o Rodolfo ele está articulando
para derrubar a ministra Marina, não é? Teve até recentemente agora uma audiência pública em que ele e diversos outros senadores e deputados atacaram a ministra Marina, e isso foi com a articulação do Randolph, que aliás há pouco tempo saiu da rede, não é? Com várias contraposições, com diversas dificuldades de diálogo e de aceitar, na verdade, que a Marina é a ministra. Eu posso não concordar muitas vezes com a ministra Marina. No entanto, nós estamos vendo essa situação agora, parece que o Randolph ainda não engoliu que ela é a ministra e vai tentar, de todas as formas, articular a sua queda para ele assumir como ministro do Meio Ambiente. Olha só.